Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Na aula de hoje trago para vocês o tutorial da bolsa Regina, pessoal. Inclusive já quero falar para vocês que o nome Regina foi de uma das escritas mais engajadas da semana, tá? Então eu tô sempre olhando lá quem está mais interagindo comigo durante a semana. Então se você quer uma das bolsas aqui do canal com o seu nome, não esquece de interagir bastante e comenta aqui embaixo também qual que é o seu nome, que eu tô sempre olhando. E quem sabe a próxima bolsa aqui do canal vai ser batizada com o seu nome, tá? Então eu quero mostrar pra vocês a bolsa Regina, gente. Essa bolsa ficou lindíssima. Já quero falar pra vocês que todos os materiais vocês vão encontrar na loja Matilda, os parceiros aqui do nosso canal. Vou deixar um cupom aqui na tela pra vocês terem 5% de desconto lá no site. Ela foi feita toda em crochê, pessoal, desde o corpo da bolsa, a aba, o fechinho e o fundo também em crochê com pezinhos bailarinas, todos os acessórios dourados lindíssimos. Ela ficou com um espaço interno e um tamanho muito bacana, tá? Eu utilizei 1,5 rolo para fazer toda a bolsa. Caso você queira economizar no fio, você também pode optar por um fundo de sintético, também lá da loja Matilda. Vou deixar algumas opções aqui para vocês aqui embaixo, tá? Então aqui a base ficou com um total de 24 centímetros de comprimento por 9 centímetros de largura e ela ficou com 19,5 centímetros de altura, tá, pessoal? E lembrando que a cor que eu utilizei nessa bolsa foi a cor cappuccino. E como vocês podem ver aqui do ladinho, eu fiz duas opções para vocês, porque eu queria mostrar dois fechamentos diferentes para vocês. Essa eu fiz com o fecho linear, o fecho reto, que ele abre assim, ó. Desse jeito, tá? Muito lindo, com um brilho incrível. E também eu fiz essa versão no azul marinho, com o fechinho redondo, pessoal. Então eu fiz o mesmo passo a passo aqui, só que na versão azul marinho e com esse fecho aqui, ó, que ele é giratório, tá? Então eu já quero que vocês comentem aí embaixo qual cor vocês gostaram mais, qual o fechamento que vocês também gostaram mais, que eu quero muito saber. Então, se você é nova ou novo por aqui, prazer, meu nome é Natânia, eu espero muito que você fique comigo no canal na Tem Crochê, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum tutorial quando eu postar por aqui. Não esquece de hypar esse vídeo se aparecer essa opção aí para vocês, e também comenta aqui embaixo um coraçãozinho ou de onde você está falando, que eu quero muito saber. E eu também quero trazer outros conteúdos para vocês um pouco mais diferente, né? Aparecendo aí, porque vocês gostaram muito do vlog da Mega Artesanal. Então comenta aqui embaixo caso você tenha alguma sugestão de conteúdo que você quer ver por aqui. Se você puder, torne-se membro aqui do canal, clicando no botãozinho escrito Seja Membro, que tá aqui embaixo. Você vai assinar o Clube Fio a Fio. Temos 2 níveis disponíveis. O Clube Fio a Fio tem acesso a uma aula inédita por mês, tanto versão destro quanto versão canhoto, mais as aulas que já tem disponível por lá. E também tem o Clube Fio a Fio Premium, que você vai ter acesso a 2 aulas inéditas por mês, tanto versão destro quanto versão canhoto, e também mais as aulas que já tem disponível por lá, tá bom? Mas caso você não possa, não tem problema você deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando bastante esse tutorial com as suas amigas crocheteiras, hypando esse vídeo, tá? Comentando aqui embaixo muito. Isso já me ajuda e me incentiva a cada vez mais fazer tutoriais gratuitos para vocês. Lembrando que os materiais estão na descrição e os materiais adicionais como agulha, tesoura, cola, etiqueta estão todos aqui na sacolinha bem nesse cantinho aqui, tá, pessoal? É só você clicar, achar o item que você precisa, você vai ser redirecionado diretamente para a Shopee. Coloca o item que você precisa já no carrinho para você não se esquecer de comprar na sua próxima compra, tá bom? Então bora para a aula. Vamos para os materiais da nossa aula de hoje, pessoal. Para começar, eu quero falar que todos esses materiais vocês vão encontrar no site da loja Matilda, os parceiros aqui do nosso canal. Vou deixar um cupom aqui na tela para vocês, que é na NH, para vocês terem 5% de desconto lá no site, tá? Então, vamos começar primeiro pelo fio. Eu vou utilizar o fio de malha Extra Premium da Fisher. Esse daqui é um fio de 25 milímetros, tá? O rolinho tem 140 metros. E a cor que eu vou utilizar vai ser a cor cappuccino, tá? Lembrando que lá no site da loja Matilda tem uma cartela enorme de cores do fio da Fisher, gente. Tem um rendimento bem bacana, só que como a gente vai fazer essa bolsa com o fundo de crochê e ela um pouquinho mais alta, para ser uma bolsa com mais espaço interno, eu vou utilizar cerca aí de 1,5 rolo de fio, tá? Então, por isso que eu tenho
2 rolinhos aqui disponível. Mas caso você queira economizar, você pode até comprar o fundo de sintético lá na loja Matilda também, para colocar na sua bolsa e acabar economizando o fio, tá? Qualquer coisa, vocês podem comprar o fundo de 22 por 9,5, é um fundo um pouquinho maior, então provavelmente vai gastar mais do que um rolo de fio para ficar com uma altura bacana, comparado com a base, mas também tem um fundo de frasqueira, que se eu não me engano é de 19 por 8,5, 19 por 5,5, tá? Vou deixar os links para vocês na descrição, que daí você vai conseguir subir as carreiras para ficar com um tamanho legal e não gastar tanto fio, porque também vamos utilizar a alça náutica, tá? Então acaba economizando. Então lembrando, caso você queira economizar fio, tem lá no site da loja Matilda os fundos em sintético, tanto o tradicional quanto o duplo reforçado, que é maravilhoso, mas eu vou deixar as indicações de fundos para vocês aqui, o link na descrição, tá? Então vamos utilizar um rolo e meio mais ou menos, tá? Então por isso que eu tenho 2 rolinhos de fio aqui. Lembrando que no final da aula e na descrição eu mostro pra vocês quanto que sobrou, no início também tudo bem certinho, tá? A agulha que eu vou utilizar pra trabalhar nesse fio vai ser a agulha número 6 milímetros, tá? Essa agulha aqui é a Tulip original, pessoal. Vou deixar pra vocês também na sacolinha esses materiais adicionais que eu falo, para vocês comprarem esses itens na Shopee, tá? Então, vou deixar para vocês o link da original e para você que quer essa agulha só por ela ser vermelha, também vou deixar um outro link que a agulha é igual, mas ela não tem a mesma qualidade, tá? Mas caso você queira a original, eu vou deixar para vocês o link também aqui nessa colinha no cantinho, tá certo? Continuando com os materiais da loja Matilda, lembrando que os fios são da Fisher, tá? Mas vocês vão encontrar também no site da loja Matilda. Eu vou utilizar um par de alças náuticas, pessoal, olha para vocês verem. Elas já vêm com as ponteiras aqui e as argolas articuladas na ponta, ó, são lindíssimas. Elas têm 40 centímetros, se eu não me engano, cada uma. Então, são alças de mão, tá, gente? Olha que lindas essas alças. Na cor cappuccino também, tá? Lembrando que todos esses links do site da loja Matilda eu vou deixar pra vocês na descrição, tá? Uma coisa que eu gosto muito do site da loja Matilda é que vocês podem montar o seu próprio kit, tá bom? Caso você não queira utilizar a alça náutica, você pode utilizar uma alça em sintético pés pontada, que vai ficar com um resultado bem bacana também. Tem várias opções lá pra vocês, tá? Aqui, pessoal, eu tenho 2 fechinhos, como vocês podem ver, porque eu fiz 2 bolsas pra mostrar pra vocês, né? E uma eu vou ensinar a colocar o fecho linear reto, que é uma opção lindíssima lá da loja Matilda, ó. Ela tá com essa cor porque ela tem uma película de proteção, os fechos, tá? Pra chegar bem protegido na sua casa e quando você aplicar não ter risco, né, de danificar o fecho. Vou utilizar em uma das bolsas, eu vou ensinar a colocar o fecho linear, que é super facinho. E no outro modelo, eu vou ensinar vocês a utilizarem esse fecho aqui redondo, pessoal, que eu achei muito bonito, tá? Também tem a proteção aqui, ó, no fecho. Tem a garrinha pra prender, ele abre assim, ó. E eu achei bem diferentão e muito bonito. Então, eu vou mostrar pra vocês como aplicar os 2 fechos, que esses 2 têm a opção lá na loja Matilda, tá? Vou utilizar também 2 pezinhos bailarinas, também da loja Matilda, ó. São bem reforçados, que já vem com a chapinha pra gente aplicar na nossa base e ficar bem firme, ó. Então, são essas as chapinhas aqui pra gente aplicar as bailarinas, tá? Então, são esses os materiais que a gente vai utilizar lá do site da loja Matilda. Lembrando que tem o cupomzinho de desconto para vocês aqui na descrição e também aqui na tela, que é na NH, para vocês terem 5% de desconto. E corre no site que sempre tem muitas novidades para vocês, tá certo? E os materiais adicionais, pessoal, como falei para vocês, que vocês já viram, né? O primeiro que foi aqui a agulha, tá? Vou utilizar também uma etiqueta de metal, que vocês sempre me perguntam de onde é, gente. E eu comprei na Shopee, tá? Ela tem uma qualidade muito bacana, já vem com a minha logo, vem aqui com a travinha pra gente aplicar na nossa bolsa, tá? Então, vou deixar pra vocês
os links aqui na sacolinha. Essa aqui é a versão retangular, ela tem 35 por 15 milímetros. Tem uma versão um pouquinho menor, tem a versão triangular e também a redonda, que eu vou deixar pra vocês na sacolinha, tá certo? Outro material adicional que vamos utilizar vai ser a tesoura, gente. Essa aqui é a Asa Retro, uma tesoura que eu gosto muito, que tem uma qualidade impecável, gente. Ela é super afiada, ótima para remate e também para trabalhar com tecido, tá? E fora que ela é lindíssima, já vem caminhando aí comigo faz quase um ano. Eu antigamente comprava várias tesouras baratinhas, mas passava um tempo eu perdi o fio e essa aqui continua intacta, tá, pessoal? Tá até sujinha aqui porque eu uso ela bastante. Eu vou deixar pra vocês aqui na sacolinha também. Também vamos precisar de chave Ali pra gente parafusar ali o nosso fechinho. Vou deixar pra vocês o link do conjunto, tá? Que eu comprei também na Shopee. Paguei bem baratinho, menos de R$10. Vem várias, mas a gente sempre usa a menorzinha, tá bom? Então, a gente vai utilizar pra apertar os dois fechos. A gente vai precisar dele, tá? Pra apertar tranquilamente e não riscar, tá bom? Vamos precisar também de marcadores, fita métrica e cola para os arremates, tá bom? Então, bora para a aula. Então, vamos lá, pessoal, iniciar aqui o nosso trabalho, tá? Para começar, eu vou iniciar aqui com um cordão de correntinhas, só que antes de tudo, eu vou deixar um pedaço bem bacana aqui, ó, porque essa minha base, eu quero ela um pouco mais comprida, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer aqui a laçada inicial. E depois da minha laçada inicial, eu vou fazer no total de 17 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 correntinhas, tá? Que vai ser o que a gente vai iniciar aqui, ok? Então, já aproveitar aqui e mostrar quantos centímetros ficamos aqui nesse cordão, porque eu sei que vocês sempre perguntam, mas por enquanto a nossa base não está finalizada, ó, tá dando mais ou menos 15 centímetros de correntinha, tá? Então, como que eu vou fazer aqui, pessoal? Não vou trabalhar aqui do lado direito, vou trabalhar do lado avesso, tá certo? Então, aqui eu vou pular a primeira alcinha, venho na segunda, laço esse meu fio, trazendo aqui pra cima, fazendo um ponto baixo, tá? E já vou pegar os marcadores, porque esse primeiro ponto aqui, pessoal, é o primeiro ponto da minha curva, tá? Ó. Depois a gente vai completar aqui, ok? Então, eu vou no próximo, ó, pegando somente essa alcinha aqui de fora, laço, trago aqui pra cima, mais um ponto baixo. No próximo laço, trago aqui pra cima, mais um ponto baixo. No próximo laço, trago aqui pra cima novamente, mais um ponto baixo, tá? E eu vou seguir desse jeito até o finalzinho da minha carreira. E ali na laçada inicial, a gente vai fazer a nossa segunda curvinha, tá? Porque eu sempre gosto de fazer na laçadinha inicial. E eu já vou mostrar pra vocês o porquê, tá? Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, pessoal, fiz um total aqui de 16 pontos baixos, tá? E agora chegamos aqui na nossa laçada inicial. Aqui dentro, pessoal, dessa alcinha, a gente vai fazer os nossos 3 pontos juntos, ó. Eu entro aqui, laço, trago aqui pra cima, faço meu primeiro ponto. Já vou colocar aqui meu marcador nesse primeiro pontinho. No mesmo lugar eu venho e faço o segundo. E aqui, virando totalmente, ainda na laçada inicial, eu faço o terceiro, tá? E essa tirinha aqui a gente vai deixar livre, ok? E aqui, esse pontinho, esse terceiro e último, eu coloco o meu marcador, certo? E agora eu preciso fazer os pontos baixos de frente para os pontos que temos aqui, ó. E a gente vai utilizar essas alcinhas aqui, ó, as duas alcinhas. Lembrando que essa alcinha a gente deixa livre. Laço, trago pra cima e faço um ponto baixo, ó. Um jeito pra gente não se perder é que aqui estão os pontinhos da curva e agora eu tenho que fazer um ponto para cada pontinho desse lado de cá, ó. Então, aqui, esses pontos que não estão com os marcadores, eu tenho que fazer um ponto, ó. Esse ponto corresponde a esse ponto
Agora eu vou vir e vou fazer um pontinho, pegando as duas alcinhas aqui bem de frente pra ele. No próximo, mesma coisa. Laço, um ponto baixo, sempre pegando as duas alcinhas aqui, tá? E a gente vai repetir esse processo até ali no finalzinho. Então, cheguei aqui no início, olha pra vocês verem. Fiz aqui um ponto pra cada pontinho da frente, ó. E aqui cheguei no pé do pontinho que já está marcado. Eu vou vir aqui nessas duas alcinhas e fazer um ponto baixo. Que esse é o último da carreira. E agora vai faltar a gente fazer um pontinho. Então, entre esses dois pontos, ó, eu entro com a minha agulha, laço, trago aqui pra cima e faço também mais um ponto baixo, porque eu preciso dos 3 pontos aqui na minha curvinha, tá? E agora vamos pro fechamento dessa primeira carreira, que é um pouco diferente dos outros fechamentos, certo? Solto a minha laçada, vou vir aqui na alcinha que tá marcado aqui em cima, laço esse meu fio, trazendo aqui pra trás. Trouxe aqui pra trás, eu vou fazer o fechamento dessa primeira carreira no último ponto que eu fiz, ó, no ponto baixo centrado. Eu passo bem no meio do ponto, coloco a laçada na agulha e puxo o fio do rolo aqui pra ajustar. Laço, trazendo esse fio aqui pra cima, ó. Laço e fecho. E aqui eu fiz o meu primeiro ponto da minha curva, certo? Aqui algumas regrinhas, pessoal. Aqui a gente tem os 3 pontos desse lado, 3 pontos desse lado. Nessa parte que a gente vai trabalhar os aumentos, tá? Aqui nessa parte reta, onde não tem nada marcado, a gente vai trabalhar sempre ponto sobre ponto, ok? Por isso que eu gosto de trabalhar com os marcadores, pra gente conseguir separar e não se confundir, ó. Então, aqui nessa parte reta, dos dois lados, eu tenho que ter a mesma quantidade de pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontinhos, tá? Então, eu tenho 15 pontos desse lado de cá, e aqui também eu tenho que ter 15 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, tá certo? Então, somando aqui, pessoal, 15 com 15 mais os 3 pontos de cá e os 3 pontos de cá, fiquei com um total de 36 pontos nessa primeira carreirinha, tá? Então, vamos lá. Aqui, pessoal, na nossa segunda carreira, perdão, eu vou trabalhar 3 aumentos. Então, aqui nesse primeiro ponto, eu já tenho que entrar no mesmo lugar e fazer um aumento, ó, que é um ponto no mesmo lugar. Então, são 2 pontos no mesmo lugar. E agora, onde tá esse marcador, eu tiro e vou entrar no ponto baixo centrado, ó. Sempre tem que ficar uma perninha para cada lado. Aqui eu também vou fazer um aumento, ó. 1 e 2 pontos no mesmo lugar. E eu coloco aqui o meu marcador no último ponto. E agora, eu tenho 15 pontos para fazer aqui nessa parte reta, ó. Lembrando que é um ponto para cada pontinho de base. Como a gente está trabalhando no ponto baixo centrado, não vamos nem apertar e nem deixar solto demais, tá? Que eu preciso que essa base fique bem certinha e não repuxe tanto, tá? Porque é bem difícil não repuxar uma base de ponto baixo centrado, porque a gente tá entrando dentro de um ponto da carreira anterior, então a gente acaba tirando a estrutura desse ponto, tá? Mas depois a gente vai acertar bonitinho. Então, quando eu chegar no marcador, eu venho mostrar pra vocês. Então, pessoal, já cheguei aqui no finalzinho, tá? Olha, pra vocês verem, cheguei aqui no meu marcador, tiro o marcador e aqui nesse primeiro ponto, eu vou fazer um aumento. Laço, faço o primeiro e o segundo pontinho, ó. E aqui nesse primeiro, eu venho e coloco o meu marcador, tá? No próximo pontinho, mais um aumento. Opa. E aqui onde tá o meu marcador novamente, eu tiro e faço mais um aumento aqui. Totalizando aqui os 3 aumentos. E coloco o marcador aqui novamente. Ó, pessoal, como a gente fez aqui na laçada inicial, é só eu puxar aqui a pontinha, ó, e fecha
esse buraquinho. Por isso que eu sempre gosto de trabalhar na laçada inicial. Agora eu vou, mais uma vez, caminhar com 15 pontos para cada pontinho de base aqui, tá? Ó, um ponto para cada pontinho de base. E daí, a gente chega no marcador, a gente vai completar ali a nossa curvinha. Então, pessoal, eu cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, tá? E cheguei aqui novamente no meu marcador. E aqui eu sei que eu tenho que fazer mais um aumento, certo? Ó. E coloco aqui o meu marcador no primeiro pontinho. E aqui ficou a nossa segunda carreirinha, tá? E eu fiquei com um total de 42 pontos aqui nessa carreira. Então, vamos lá. O nosso fechamento, pessoal, a gente vai fazer praticamente do mesmo jeito, só vai mudar onde a gente vai pegar, qual ponto a gente vai pegar pra fazer o fechamento. Ó, solta a minha laçada, vou vir aqui nessas duas alcinhas de cima com a agulha de trás pra frente, coloco a laçada na agulha e trago aqui pra trás, tá? Eu aproximo bem esse primeiro ponto. E ao contrário da nossa primeira carreira que eu fiz no último ponto, essa daqui eu vou fazer no meu primeiro ponto. Lembrando que tem que ser ponto baixo centrado, ó. Uma perninha pra cada lado aqui, tá? Coloca a laçada na agulha, ajusta aqui, laço esse fio trazendo aqui pra frente e faço o meu primeiro ponto. E agora vamos pro nosso primeiro ajuste, pessoal. Como que é esse ajuste aqui? Vocês conseguem ver? Aqui não tanto, tá? Ainda não tanto. Mas vocês conseguem ver, ó, esse é o último ponto desse lado de cá e esse aqui é o último. Tá dando pra ver que a agulha fica torta aqui, ó? Então, o que acontece? Como a gente vai pegando dentro dos pontos, a gente acaba mexendo na estrutura do ponto e o ponto acaba vindo um pouquinho pro lado, ó. Dá pra ver que tá mais ou menos aqui indo pro ladinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou segurar aqui, ó, e vou deixar certinho esses pontos, um de frente pro outro, ó. E trazendo os pontos, cada um pro seu lugar, tá? Então, ó, tem que deixar bem certinho. Vem ajustando aqui. Ó. Ficando assim, olha, pra vocês verem. Então, já ficou bem retinho aqui, um ponto de frente pro outro. E, consequentemente, a minha base já ficou mais retinha, tá vendo? Então, a gente sempre vai fazer esse ajuste em cada carreirinha, tá? Então, vamos lá. Agora, pessoal, vai mudar aqui a minha sequência. Cada carreira sempre vai mudar a sequência aqui nessa parte curva. Na carreira anterior, a gente fez 2 aumentos e agora a gente vai fazer um ponto sozinho e um aumento. Aqui na chegada mesmo, eu já vou fazer um ponto no mesmo lugar, fazendo meu primeiro aumento. No próximo ponto, eu faço um ponto sozinho. No próximo, eu vou fazer um aumento, lembrando que é ponto baixo centrado. E aqui onde tá meu marcador, eu vou fazer o meu último ponto sozinho, tá? Até por isso mesmo que eu gosto de marcar esses pontos, ó. Porque esse último pontinho aqui da curva pode me confundir com o ponto da parte reta. Então, eu coloco o marcador aqui pra mim saber que ele faz parte da minha curva, tá? E agora, vamos caminhar novamente com um ponto pra cada pontinho de base até eu chegar ali no marcador novamente, tá? Cheguei aqui, pessoal, no meu último pontinho da carreira, tá? Da carreira não, pessoal, perdão, da parte reta. E agora cheguei no meu marcador aqui, ó. E uma regrinha bem legal que vai me ajudar a não me perder aqui nessa parte é do mesmo jeito que eu finalizo, eu inicio aqui, ó. Então, se eu finalizei o último ponto com um ponto sozinho, aqui eu vou iniciar com um ponto sozinho também, tá? Venho aqui e coloco o meu marcador. E repita a sequência que eu falei pra vocês, ó. Um ponto sozinho, no próximo, um aumento. No próximo, um ponto sozinho. E no próximo, um aumento. No próximo, um ponto sozinho. E aqui onde tá o meu marcador, eu vou fazer um aumento, tá? Então, aqui vocês podem reparar uma coisa, ó. A nossa curva sempre vai começar de um jeito e finalizar de outro, ó. Ela iniciou com um ponto sozinho
e está finalizando com um aumento. Então, tenham isso sempre em mente, tá? Então, eu coloco aqui meu marcador. E agora, novamente, vamos caminhar com 15 pontos baixos. Então, pessoal, cheguei aqui no finalzinho, tá? Já caminhei com os 15 pontos. Tiro o meu marcador e do mesmo jeito que eu finalizei aqui, eu tenho que iniciar. Então, aqui eu tenho que fazer um aumento já nesse próximo ponto, ó. 1 e 2 pontos no mesmo lugar. Coloco o meu marcador aqui, tá? E aqui, pessoal, além de tudo, tem que completar a sequência. Aqui eu iniciei com um aumento, aqui estou finalizando com um aumento, então aqui tem que ter um espaço para fazer o meu ponto sozinho. Entro aqui dentro, trago aqui para cima e fecho, tá? Então, aqui a gente tá fechando a nossa terceira carreirinha, ok? E fiquei com um total de 48 pontos nessa volta. Solto a minha laçada, venho aqui com a agulha de trás pra frente, laço esse meu fio, trago aqui pra trás, ó. Ajusto aqui bem, coloco aqui no meu primeiro ponto, volto a laçada aqui, ajusto, laço, trago aqui pra frente e faço aqui o meu primeiro ponto dessa carreirinha, tá? E agora, vamos pro nosso ajuste novamente. Lembrando que todas as carreiras vamos fazer isso, ó. Então, eu venho aqui ajustando. Pra ficar bem certinho esses pontos, principalmente da parte curva, um de frente pro outro, tá? E agora, vamos mais uma vez modificar aqui a nossa sequência, tá? Então, na nossa carreira anterior, a gente fez um aumento e um ponto sozinho, e agora vão ser dois pontos sozinhos e um aumento, tá? Então, aqui, outra regrinha muito importante para nossa base sempre ficar bem certinha, bem oval, é o quê? Não fazer aumento sobre aumento. Se vocês olharem, o último ponto que a gente fez, né, na verdade, a primeira sequência foi um aumento. Então, aqui eu não posso já chegar e fazer um aumento. Então, aqui mesmo, eu vou fazer meu primeiro ponto sozinho, e no próximo eu faço o segundo. E aqui, aonde tem um ponto sozinho, eu faço o meu aumento, tá? Então, aqui agora, 2 pontos sozinhos. E aonde tá o meu marcador, eu faço o meu aumento. Ficando assim, olha pra vocês verem. E agora, novamente, vamos fazer os 15 pontos sozinhos. Sem esquecer de marcar, tá? Essa aqui é a minha última carreirinha, mas eu vou marcar para caso vocês queiram aumentar e eu vou explicar como vocês vão fazer para aumentar as carreiras, tá bom? Mas essa daqui já é a minha última carreira. Cheguei aqui no finalzinho, pessoal. E agora... Opa, final não, faltou um pontinho aqui ainda, tá? E agora, cheguei no meu marcador. Do mesmo jeito que a gente finaliza, a gente inicia. Então, aqui eu tenho que iniciar com um aumento, tá? Ó, fiz aqui o meu aumento. Agora, eu coloco o meu marcador aqui no meu último pontinho. E agora, sigo com a minha sequência, ó. 2 pontos sozinhos. Um aumento. 2 pontos sozinhos. Um aumento. E aqui no finalzinho, eu sei que eu tenho que completar somente com 2 pontos sozinhos, tá? Coloco aqui o meu marcador. E agora, vamos caminhar novamente com os 15 pontos baixos aqui. Então, pessoal, cheguei aqui no finalzinho dos marcadores, tá? Fiz os 15 pontos sozinhos. Tiro o meu marcador aqui. E do mesmo jeito que a gente finalizou, a gente inicia. Então, eu finalizei com 2 pontos sozinhos. E aqui eu sei que eu vou fazer 2 pontos sozinhos, tá? Ó, 1 e 2 pontos sozinhos. E agora, eu só tenho que completar a minha sequência, né? No caso, um aumento aqui
no início. Então, pessoal, finalizada aqui a minha base, olha pra vocês verem como ela ficou, tá? Não vou medir ainda pra vocês, porque a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos ainda. Vamos fazer aqui o acabamento dessa parte do meio também, tá? Então, depois a gente vai medir tudo bem certinho. Mas já quero falar pra vocês que a gente ficou aqui com um total de 54 pontos nessa última carreirinha, tá? Nossa carreira de número 4, ó. 1, 2, 3, 4. Caso você queira aumentar essa base, fazer mais carreiras para ela ficar um pouco mais larga e um pouquinho mais comprida, eu vou explicar para vocês. Eu até mantive aqui os marcadores, tá? Eu não fiz o ajuste ainda, mas a gente vai seguir aquela mesma regra que eu ensinei para vocês. Aonde tem aumento, a gente não trabalha aumento sobre aumento, e a gente sempre vai procurar fazer os aumentos aonde tem os pontos sozinhos na carreira anterior. Nessa última carreira que eu fiz 2 pontos sozinhos e um aumento. Na próxima vai ser 3 pontos sozinhos e um aumento, 4 pontos sozinhos e um aumento, e assim por diante. Então, a gente sempre vai utilizar os pontos sozinhos, ó. Levando em consideração aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês desse lado de cá, que a gente iniciaria aqui, tá vendo? O meu último ponto sozinho é este daqui. Lembrando que a gente sempre tem que completar a sequência aqui, tá vendo? Então, o que que vai acontecer aqui, ó? Os meus 2 últimos pontos são 2 pontos sozinhos, tá? Então, aqui nesse último ponto que tá o marcador, eu sei que eu preciso fazer um aumento. Por quê? Porque aqui eu preciso fazer 3 pontos depois, ó. 1, 2, 3 pontos sozinhos, um aumento. 1, 2, 3 pontos sozinhos. E aqui, então, a gente inicia com 3 pontos sozinhos. Se eu for iniciar aqui com um aumento, não vai dar certo, porque vai ficar em cima do aumento. E caso eu queira finalizar essa parte aqui com 3 pontos sozinhos, ó, 1, 2, 3, o aumento também vai ficar em cima do aumento, tá? Então, a gente vai iniciar com 3 pontos sozinhos e nesse ponto sozinho aqui, um aumento. 3 pontos sozinhos, finaliza com um aumento, tá? Então, sempre levando em consideração essa parte pra lateralzinha aqui, ó, pra essa parte oval ficar bem retinha, ok? Então, agora vamos pro nosso ajuste, que a gente já sabe que é deixar aqui os pontos bem retinhos, ó, que tá assim, torto agora, né? Então, eu venho aqui e dou uma leve ajustadinha para esses marcadores ficarem certinho, um de frente pro outro, ó. Esse pequeno ajuste já resultou na base um pouquinho mais reta, tá? Outra coisa que vai estabilizar a nossa base é a carreira de pontos baixíssimos que a gente vai fazer nessa parte central aqui, tá? Então, como que a gente vai fazer aqui, ó? Como a gente faz o nosso ponto aqui da carreirinha na laçada inicial, eu ajusto, entro aqui nesse espaço, laço esse fio trazendo aqui pra frente, e agora a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos pegando nas aberturas aqui desse ponto, ó. Cada pontinho, esses aqui que estão um de frente pro outro, tem uma aberturinha. Então, eu venho no próximo ponto, laço um ponto baixíssimo. Na próxima, laço mais um ponto baixíssimo, ó. Aqui, bem no pezinho dos pontos que se encontram. Mais um ponto baixíssimo. E eu vou trabalhando dessa forma até o finalzinho ali, tá? Até chegar no início. Olha pra vocês verem, com essa parte aqui, ó, feitos pontos baixíssimos, a base já vai ficando plana, e essa aqui que não tá feita ainda, ela tá caidinha, olha pra vocês verem. Então, a gente segue fazendo essa carreira de pontos baixíssimos pra estabilizar essa parte do meio, e depois a gente termina de estabilizar com a carreira de pontos baixíssimos, tá? E o meu último ponto baixíssimo, eu sempre gosto de fazer com a tirinha que sobra aqui dessa carreira de pontos baixíssimos. Se sobrar, a gente faz o acabamento, se caso não sobrar, não tem problema, a gente faz o fechamento tradicional. Só que quando sobra, eu gosto de mostrar pra vocês, porque o fechamento fica bem visível e fica uma base bem bonita, tá? Então, eu vou até o final. Finalizada aqui, pessoal, a minha carreirinha do meio, só faltou aqui o meu último ponto. Não, na verdade, eu já fiz aqui o meu último ponto baixíssimo, onde a gente junta os 3 pontos da curva. Agora, eu vou puxar todo o fio que sobrou aqui, ó. Puxo aqui tudo pra fora. E agora, eu venho aqui ou no mesmo ponto, ou em um pontinho aqui pra cima, pra puxar essa ponta do fio, tá? Ó, puxo aqui
essa pontinha. E agora eu tenho que trazer esses fiozinhos, esse fio, perdão, aqui pra cima, ó. Bem aonde tem o fechamento, eu venho e trago essa ponta aqui pra cima, tá? Ó. Puxo bem aqui pra cima, porque o último ponto eu vou fazer com essa pontinha aqui também, tá? Então, já tá aqui, ó, na saidinha. Vou desmanchar aqui meu último pontinho pra gente refazer ele, tá certo? Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou entrar com o fio do rolo aqui no meu último espaço, laço o fio do rolo trazendo aqui pra cima, mas eu não vou finalizar, tá? Eu vou pegar aqui com esse fio que eu trouxe aqui pra cima, ó, do mesmo jeito, eu só vou trocar o fio. Laço e fecho aqui fazendo o meu último ponto baixo. E agora eu puxo tudo aqui pra cima, ó. Puxei tudo aqui pra cima, vou vir aqui nessas duas alcinhas de cima, ó, do meu primeiro ponto. Laço esse fio, trazendo aqui pra trás. E agora, eu tenho que voltar aqui. Mas antes de voltar, eu vou passar por baixo desse nozinho aqui. Passo aqui por baixo e venho aqui nas duas alcinhas. Laço e trago aqui pra trás. Desse jeito, o fechamento fica invisível, tá? E depois a gente vai precisar dessa alcinha também pra fazer a subida na nossa bolsa, ó. Então, aqui agora, ajusto bem e tá feito a finalização da minha carreira. Já vou tirar aqui meus marcadores. E agora, vamos para nossa última carreirinha aqui da base, né? Que é a carreira de pontos baixíssimos, tá? Tô com o fio do rolo aqui em cima, vem aqui na alcinha mais próxima, ó. Essa daqui, passando por baixo das duas, laço e trago essa alcinha aqui pra frente. E agora, eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos por toda a volta da minha bolsa, porque isso daqui também vai ajudar a estabilizar mais ainda a minha base, ó. Então, venho fazendo aqui toda a volta de pontos baixíssimos, passando por baixo dessas duas alcinhas e deixando bem soltinho, tá? Não é pra apertar. Se apertar, vai repuxar aqui essa base, ó. Então, a gente vem fazendo com bastante calma pra ficar bem bonito e bem fluida essa base. Então, pessoal, dei toda a volta aqui fazendo os pontos baixíssimos, tá? E aqui agora, o último ponto baixíssimo, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Por quê? Eu vou entrar aqui pra fazer o ponto baixíssimo, mas não vou pegar o fio do rolo. Vou pegar o fiozinho que ficou sobrando daquela parte central. Laço, trago aqui pra cima e faço o último ponto baixíssimo. E a gente vai fazer um fechamento parecido com o que a gente fez na carreira do ponto baixo, ó. Puxo toda essa alcinha aqui pra fora. Vou vir aqui no meu primeiro ponto baixíssimo que eu fiz. Passo aqui por baixo das duas alcinhas, laço esse meu fio e trago aqui pra trás. E pra completar esse ponto baixíssimo, eu sei que eu tenho que voltar aqui pra dentro. Mas antes de voltar aqui nessa alcinha, eu tenho que vir nessas duas alcinhas aqui de trás, ó, que foi aonde eu entrei pra fazer esse último ponto baixíssimo, e depois saio no meio do último ponto baixíssimo, ó. Laço trazendo aqui pra trás, tá? E aqui, finalizei a minha carreira. Só ajusto aqui muito bem e ficou assim a minha base. Agora sim, eu vou medir pra vocês verem. De comprimento aqui, eu fiquei com um total de 24 centímetros e meio. E de largura, fiquei com um total de 9 centímetros, tá? Ficou uma base bem legal. Vai ficar com um espaço interno bem bacana. E agora, vamos também colocar o nosso pezinho bailarina. Ó, então, vamos lá, pessoal. Já peguei aqui um suplá simples, só pra gente colocar aqui o pezinho bailarina pra não riscar ele, tá? Em qual sentido que eu vou colocar aqui, gente? Ó, eu sempre gosto de colocar nesse sentido do último ponto baixíssimo ou do primeiro, retinho aqui com os outros pontos. Por quê? Porque se eu colocar aqui, ó, do ponto baixíssimo pra cá, vai ficar torto, e se eu colocar pra cá também vai ficar torto. Então, eu sempre deixo paralelo aqui essa parte, ó. Deixo bem retinho aqui as garrinhas. Aí, eu vou vir aqui do outro lado. Só vai deixar aparecer aqui a garrinha, ó.
que tem que aparecer bem. Dou uma olhadinha aqui pra ver se tá tudo ok. Posiciono aqui, ó, pra não riscar. Coloco a chapinha. Dou uma pressionadinha. E aqui a gente vai puxar as perninhas pra fora, tá? Ó, aí eu venho dobrando aqui. Depois que eu já dei até uma certa dobradinha, eu posso até pegar a própria chapinha, ó, colocar o alicate aqui por baixo e dobro totalmente. Ficando assim. E a gente repete o mesmo processo do outro lado. Então, pessoal, já coloquei aqui os 2 pezinhos bailarinas na nossa base. Então, agora a gente já pode iniciar a subida da nossa bolsa. Então, vamos começar aqui com a primeira carreirinha, que vai ser uma carreira de pontos baixos simples, tá? Que é uma carreirinha de preparação. E essa pontinha de fio a gente já vai poder ir arrematando, tá? Meu fio do rolo tá aqui, então eu vou começar nesse próximo pontinho. Um detalhe muito importante aqui é que eu quero deixar um detalhezinho aqui na hora da subida. Eu vou pegar, ó, esse fio aqui, ó, deixa eu até ajustar. Esse fio aqui é da carreira de pontos baixíssimos, e esses 2 fiozinhos aqui são os de ponto baixo. Então, eu vou pegar somente essa alcinha aqui de trás, e pra firmar, eu venho e pego o nozinho do ponto baixo, que foi aquele que a gente utilizou pra fazer o fechamento, tá? Ó, esses 2 aqui, certo? Só que, se vocês repararem, e se eu abrir aqui, eu vou ter 2 alcinhas, que uma alcinha é do ponto baixíssimo, ó, uma aqui é do ponto baixíssimo e uma é do ponto baixo. Então, o que me basta aqui é somente uma alcinha, não precisa ser as 2. Laço, faço um ponto baixo. Venho aqui pegando as 2 alcinhas, já seguro essa pontinha, laço e faço um ponto baixo. No próximo, pegando aqui as 2 alcinhas, ó, ficou uma alcinha aqui, laço, mais um ponto baixo. E aqui a gente vai dar toda a volta fazendo um ponto para cada pontinho de base, ficando sempre com um total de 54 pontos nas carreiras, tá? A partir de agora é só ponto sobre ponto, tá? Dei toda a volta aqui, pessoal, fazendo um ponto para cada pontinho de base, finalizando com também 54 pontos, tá? Então, vamos lá para nossa primeira carreirinha, que vai ser também mais uma preparação pra nossa trama até o final, tá? Solta aqui a minha laçada, venho aqui com a agulha de trás pra frente, laço esse meu fiozinho e trago aqui pra trás, tá? Aqui o fechamento vai ser sempre o mesmo, tá bom? Depois a única coisa que vai mudar vai ser onde a gente vai pegar o ponto. Essa alcinha aqui, eu vou puxar aqui, ó, o fio do meu rolo pra deixar ela bem pequenininha, ó. Então, vou colocar aqui a minha agulha na minha laçadinha e vou pegar aqui uma outra pra mostrar pra vocês exatamente onde a gente vai pegar. Eu tenho aqui a minha laçada, né, a alcinha de cima, temos o ponto baixo centrado, que geralmente a gente entra dentro do ponto, mas nesse ponto aqui, eu vou ter que pegar no pé do ponto correspondente. Então, eu tenho que passar aqui por baixo, ó. Então, é aqui que eu vou pegar, bem embaixo. Então, como que eu vou fazer aqui? O fio tá aqui, eu vou entrar embaixo desse ponto. E outra dica bem legal para os nossos pontos ficarem bem bonitos, vai ser sempre deixar o lado avesso do fio sempre em cima do dedo, para quando eu laçar, essa alcinha vir bem retinha aqui pra frente, ó. Dessa forma, não vem com o fio do lado avesso. Agora, eu laço e fecho, tá? Ficando assim com o meu primeiro ponto. E agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar no ponto anterior, tá? Então, eu trabalhei aqui nesse primeiro ponto, embaixo desse ponto, e agora eu tenho que voltar, só que não embaixo dele, eu vou entrar passando por baixo das 2 alcinhas, tá? Então, agora eu venho aqui, volto aqui nessas 2 alcinhas,
o lado do fio sempre pra cima, do avesso, laço, passo aqui por cima desse ponto, ó, dou uma altura bem legal, porque o que vai acontecer a partir de agora? Eu vou pular um ponto, venho no ponto da frente e depois eu volto. Então, se eu deixar muito curtinho aqui, ó, vai dar trabalho, porque, ó, o ponto eu vou finalizar aqui, eu vou ter que pular nesse ponto para depois voltar nesse. Então, vai ficar com uma alcinha aqui em cima muito grande. Então, eu dou uma laçada bem legal, mais ou menos, ó, deixando a minha agulha já próximo do próximo ponto, ó, tá vendo? Tá bem retinha com esse ponto aqui. Laço meu fio e fecho. Pulo esse ponto e venho no próximo, no pé dele, ó. Entro aqui dentro, fio avesso sempre pra cima, laço, trago aqui pra cima, ó. Dessa forma o fio vem bem retinho. Laço e fecho. E agora eu volto no ponto que eu pulei, ó, nessas duas alcinhas. Entro aqui por baixo. Laço meu fio, trago aqui pra cima, perdão. Deixo bem retinho com o próximo ponto, laço e fecho. Por isso que a gente precisava de números pares de pontos, tá? Vamos lá de novo. Pulo esse ponto, venho no próximo, vou vir embaixo dele, ó. Venho aqui por baixo pra ficar um ponto baixo alongado. Laço esse meu fio, trago aqui pra cima pra ele vir bem retinho, laço e fecho. E agora eu volto nesse ponto que eu acabei de pular, só que nessas duas alcinhas aqui em cima. O lado do fio sempre pra cima, no avesso, né? Pra ficar bem retinho, ó. E essa trama ficar bem bonita. Laço, trago aqui pra cima, deixo bem alongada, ficando mais ou menos próximo do próximo ponto aqui. Laço e fecho. Pulo esse ponto, venho no próximo. Laço meu fio, trago aqui pra cima, fecho. Volto aqui no pontinho que eu acabei de pular. Laço, trago aqui pra cima e fecho novamente, tá? E por enquanto ela vai ficando assim a nossa trama, tá? Mas depois a gente vai modificar e eu vou explicar pra vocês bem certinho, certo? Então, eu vou dar toda a volta fazendo esse mesmo jeito e já venho mostrar pra vocês. Então, pessoal, finalizada aqui a minha segunda carreira da subida, tá? Ficou assim, ó. E agora vamos pro nosso fechamento novamente, tá? Que é o mesmo que a gente utilizou nessa primeira carreira, ó. Solta a minha laçada. Eu vou vir aqui, pessoal, nessa primeira alcinha, ó. Nessas duas primeiras alcinhas, com a agulha de trás pra frente aqui, ó. Laço esse fio e trago aqui pra trás. Tá? Ficando assim por enquanto. E agora, a gente vai novamente deixar ela mais curtinha aqui. Porque a gente vai utilizar essa alcinha pra fazer o ponto, tá? Para o fechamento ficar bem bonito. Certo? Agora, pessoal, como eu falei pra vocês, a gente vai continuar esse mesmo processo de pegar um ponto na frente e voltar um ponto atrás. A gente só vai mudar o local que a gente vai trabalhar, tá? Como que eu vou fazer aqui, ó? Esse ponto que vai sempre ficar por cima do outro, que é esse daqui, eu vou passar por trás dele, ó. Se vocês levantarem esse ponto, a gente tem aqui as duas perninhas do ponto tradicional. Então, a gente não vai pegar só nessas duas alcinhas. Eu vou pegar por trás dele, ó. Então, a gente vai passar bem aqui por baixo dele, tá vendo? Ele vai até dar uma leve levantadinha. Então, o que vai acontecer aqui? Essa alcinha aqui vai ser pra gente voltar, tá? Então, vai ficar mais ou menos aqui como se essa alcinha fosse a alça do primeiro ponto que a gente fez na carreira anterior, e essa aqui é de um ponto na frente. Então, a gente tá caminhando com um ponto pra frente, depois a gente tem que voltar dentro dessa alcinha, eu vou explicar pra vocês. Então, a minha laçada da minha agulha tá aqui, eu vou vir aqui por baixo dessa alça, ó. Então, venho aqui por baixo desse ponto. Na parte de trás, ó, eu vou tá passando meio que no meio do ponto, ó, tá vendo? Vai ficando assim. Passo aqui com a minha agulha, laço o meu fio, trazendo aqui pra cima, ó. Então, é pra vocês verem, vai passar bem por baixo. Laço e fecho. E agora, eu tenho que voltar no ponto atrás, que foi aonde a gente fez essa alcinha aqui, ó. Só que eu não vou passar assim, ó.
porque depois eu vou fazer esse processo aqui e vai ficar um ponto em cima do outro, tá vendo? Porque eu preciso fazer o próximo ponto dentro dessa alcinha. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar por dentro dessa alcinha e vai ficar uma separação, ó. Desse fiozinho aqui, vai separar e a gente vai fazer o ponto aqui. Então, não vai ficar junto depois, ó. Então, a gente passa por baixo dessas duas alcinhas, ó. Então, agora eu vou voltar a minha agulha, passo por baixo dessas duas alcinhas. Essa alcinha aqui vai ficar entre elas. Laço meu fio do lado avesso, trago aqui pra cima e fecho. Ó, ficando assim. Vou pular esse ponto, venho no próximo, e eu sei que eu tenho que passar por baixo dele, ó. Passa aqui por baixo. Lado avesso aqui pra cima. Dou uma alturinha. Aqui não precisa dar uma altura tão grande, porque não é ponto baixo alongado, tá? Laço aqui e faço o meu ponto. E agora eu venho na alcinha do ponto que eu pulei, ó. Passo aqui por baixo. Lado avesso do fio sempre pra cima. Laço, trago aqui pra cima. Esse eu dou uma alongada um pouquinho maior, né? Porque sempre vai ficar por cima. E fecho. Vamos lá de novo. Pula esse ponto, vem aqui no próximo, que é esse que tá por cima do ponto, a gente vem e passa por baixo dele, ó. Passa aqui por baixo. Laço esse meu fio, trago aqui pra cima, laço e fecho. E agora venho nessas duas alcinhas que eu pulei desse ponto, passo aqui por baixo, lado avesso do fio sempre pra cima, laço, trago aqui pra cima, deixando esse ponto sempre bem retinho, ó, pra ficar bem bonito. E fecho. Então, vai ficando assim, ó, vai ficando um pontinho em cima do outro, tá? E aqui, pessoal, por enquanto, a base vai ficando desengonçada, porque eu tô subindo ainda essas primeiras carreiras e os pontos estão assentando. Depois, conforme a gente for subindo, ela já vai ficando retinha a nossa base, tá? Então, vamos lá de novo. Pula esse ponto, venho no próximo, e eu sei que eu tenho que passar por baixo desse ponto todo aqui, ó. Lado avesso do meu fio sempre pra cima. Laço esse fio, trago aqui pra cima e fecho esse ponto. Agora, eu tenho que voltar nesse ponto que eu acabei de pular. Lado avesso do fio sempre pra cima. Ó, veio torto, eu venho e laço de novo, porque eu quero que esses pontos fiquem bem bonitos. Laço, dou uma alongada um pouquinho maior e fecho, tá? Então, essa é a sequência que a gente vai fazer por toda a nossa volta, tá? Sem modificação. E também esse é o ponto que a gente vai fazer até finalizar a subida, e depois vai ter carreira de acabamento também. Mas esse é o ponto principal, tá certo? Vou dar toda essa volta e já venho mostrar pra vocês mais uma vez o fechamento e o início da próxima carreira. Então, pessoal, dei toda a volta aqui fazendo o mesmo padrão de pontos que mostrei pra vocês, tá? Só deixei aqui o nosso último pontinho pra gente fazer junto, mas dá pra vocês verem como fica bem bonito o resultado. E aqui, gente, como eu falei pra vocês, a gente vai fazer o ponto embaixo desse pontinho. Por isso que eu falei pra vocês separarem as alcinhas para esses dois pontos ficarem separados. Se a gente tivesse feito o outro ponto, ou o primeiro ponto, o segundo, na verdade, aqui embaixo, agora a gente vai fazer um outro ponto no mesmo lugar, então ia ficar muito um em cima do outro. Então, eu deixei desse jeito pra ficar meio separadinho. Então, vamos lá. Pula esse primeiro ponto, vem no próximo, passando aqui por baixo, ó. Lado avesso sempre pra cima, laço, puxo aqui pra cima e fecho, tá? E agora, volta aqui no pontinho que eu pulei. Laço meu fio, trazendo aqui pra cima, só tomando cuidado pra não vir com o lado avesso pra frente, porque eu quero esses pontos bem bonitos, ó. Trago pra cá e fecho. Certo?
Aqui era pra me ter feito o fechamento um pouquinho mais junto, pra não ficar com essa abertura aqui, ó, tá vendo? Então, eu acho que eu vou voltar ali depois, ou a gente pode fazer o seguinte aqui também, ó. Nesse primeiro pontinho, pra não ficar com essa abertura aqui muito grande, porque querendo ou não, essa alcinha ela quase não fecha nada, o que que eu posso fazer aqui, ó? Em vez de vir só aqui embaixo, eu posso pegar em uma alça aqui de baixo, ó. Só uma alcinha, só pra não ficar tão aberto aqui, ó. Laço esse fio, trazendo aqui pra cima, ó, tá vendo que não vai ficar tão aberto daí. Laço e fecho. Volto aqui no pontinho. Laço esse fio, trazendo aqui pra cima e fecho, tá? Ó. Então, vai ficando assim, ó. Somente nesse pontinho eu faço desse jeito pra não ficar com uma abertura muito grande aqui, ok? Então, vamos lá pro nosso fechamento novamente. Solta a minha laçada, vem aqui com a minha agulha de trás pra frente nessas duas primeiras alcinhas aqui, ó. De cima, laço esse meu fio e trago aqui pra trás. Ó, então aqui a gente tem que ajustar bem pra não ficar uma abertura muito grande aqui depois, pra evitar esse problema aqui, ó, tá vendo? Mas vai ficando bem visível aqui essa parte, tá? Vamos lá de novo. Vou deixar aqui bem curtinha essa alça, ó. Coloca a laçada na agulha. Então, aqui, essa alcinha corresponde a esse ponto, ó. Fica aparecendo um pontinho. Eu tenho que vir nesse ponto aqui da frente. Passo por baixo do ponto, lado avesso do meu fio sempre pra cima, laço, trago aqui pra cima e fecho. E agora, eu tenho que voltar no ponto anterior, que é aqui, aonde a gente puxou a alcinha. Passo por baixo dessas duas alcinhas aqui, tá? E vai ficar separando essa alcinha pra não ficar um ponto em cima do outro, tá? Ó, passo aqui por baixo, laço meu fio, trago aqui pra cima, deixando do lado certinho e fecho, certo? Ficando assim o fechamento, ó. E aqui a gente segue com a sequência, tá? Pulo esse ponto, venho no próximo, passando por baixo dele. Deixo o fio bem certinho, laço, trago aqui pra cima e fecho. E agora, eu venho de novo nesse ponto que eu acabei de pular, passando por baixo das duas alcinhas. Laço esse meu fio e fecho. Aí, fica parecendo uma trama meio que um cesto, né? Pulo esse ponto, venho no próximo, passo por baixo dele. Laço meu fio, trago aqui pra cima, fecho o meu ponto. Venho aqui nessas duas alcinhas do ponto que eu deixei, que eu pulei. Ajusto aqui bem, laço, trago aqui pra cima. E fecho o meu ponto, tá? E aqui, pessoal, todas as carreiras que a gente for fazendo, a gente sempre vai dando uma leve ajustada, porque como esse ponto a gente acaba voltando pra trás, pode ser que ele fique desengonçado. Outra coisa, não faça esse ponto nem apertado demais, nem frouxo demais, tá? Se você apertar demais esses pontos aqui, vai fazer o quê? Vai fechar essa parte aqui de cima, e se você fizer muito solto, vai abrir buraco entre as tramas, tá? Então, sempre tenham isso em mente aí, tá? Nem alongar demais, nem alongar de menos, ó. Vamos aqui no próximo ponto. Então, a gente não vai fazer assim. Tá vendo que aqui já abriu um buraco? E nem assim, ó. Que também abre buraco, tá? Então, a gente vai fazer o meio termo aí. A gente sempre vai procurar deixar essas alcinhas como as outras que a gente já tá fazendo, ó, tá vendo? Sempre deixando a mesma distância, tá? E aqui agora, pessoal, o padrão é o mesmo, tá? A mesma subida, do mesmo jeitinho. Caso vocês achem necessário, pode pegar uma alcinha aqui do ponto de baixo, mas aqui, se vocês fizerem bem ajustadinho, igual eu fiz agora, ó, não vai ficar com um buraco aqui, tá certo?
Então, é a mesma sequência, tá bom? Vou subir aqui algumas carreiras e já venho mostrar pra vocês. Então, pessoal, já subi aqui as minhas carreiras, tá? Já apliquei a minha etiqueta aqui logo na subida mesmo, tá? Olha pra vocês verem como que vai ficando. Sem contar a carreira de ponto baixo, contando a partir dessa primeira que a gente fez, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 carreirinhas. Ainda a gente vai fazer mais uma carreira de fechamento, tá? Pra ficar bem bonita, e uma de acabamento, tá certo? Então, eu vou medir pra vocês aqui, por enquanto, com quantos centímetros que tá ficando de altura. Eu tenho aqui um total de 18 centímetros. Então, fazendo mais uma carreira, ela vai fechar aí com quase 19 centímetros e um pouquinho, quase 20 centímetros, tá? Então, como que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? Ah, outra coisa também. Conforme eu fui subindo a carreira, eu vim ajeitando para esses pontinhos ficarem um em cima do outro, tá? Então, caso você não ajeite, os pontos vão ficar meio que na diagonal, assim, sabe? Vai subindo na diagonal. Não tem problema, tá? É uma questão de gosto, olha, pra vocês verem, até que nas laterais aqui ele tende a vir um pouquinho, mas eu sempre vim ajeitando pra ficar mais retinho, ó. Então, pode acontecer isso, tá? Caso você tenha alguma dúvida aí, pode acontecer, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, aqui pra carreira de fechamento, como que eu vou fazer? Eu testei um fechamento aqui, perdão, eu testei aqui um ponto, deixa eu só, aí vai ficar melhor pra vocês enxergarem. Eu tinha até testado, pessoal, fazer com pontos baixos, pegando nas duas alcinhas, ó. Então, a gente vai pro fechamento. Solta a minha laçada, vem aqui com a agulha de trás pra frente. A partir de agora, a gente não vai utilizar mais alcinha aqui, né? Então, eu vou vir embaixo das duas alcinhas, porque eu vou fechar totalmente, ó. Coloco a laçada na agulha, ajusto aqui e trago aqui pra frente, tá? Então, eu vou passar por baixo dessas duas alças aqui, tá certo? Passo aqui por baixo, abro a alcinha, coloco de volta na agulha, laço esse meu fio girando aqui pra frente e fecho aqui meu primeiro pontinho da carreira, tá? O que que eu pensei, gente? Eu até pensei em fazer essa carreira pegando somente nas duas alcinhas aqui, ó. Mas, se vocês olharem, o ponto, essa última carreira, não vai ficar igual às outras, tá? E eu quero que ela fique igual, então o que que eu vou fazer? Tecnicamente, a gente já estava fazendo ponto na alcinha, né? Nesse ponto aqui, mas no ponto alongado, eu vou continuar pegando embaixo dele, ó. Para ele continuar o mesmo desenho da bolsa, tá? Dos outros pontos. Então, nesse próximo pontinho eu pego nas duas alcinhas, e quando eu chegar nesse ponto alongado, eu passo aqui por debaixo dele, ó. Então, no próximo eu pego aqui nas duas alcinhas, e nesse daqui que tá por cima, eu passo por debaixo dele, porque assim ele vai continuar igual os outros, tá? Então, eu vou dar toda a volta fazendo desse jeito. Lembrando que se caso você queira fazer ponto baixo pegando essas duas alcinhas de cima, pode fazer também, porque não tem problema, tá certo? Então, agora vamos para nossa lapela, pessoal. Eu vou fazer aqui um total de 18 correntinhas. Laço meu fio, faço aqui a laçada inicial, e agora eu vou fazer as 18. 1, 2, 3, 4. Fiz aqui as minhas 18 correntinhas, tá, pessoal? Agora, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou vir na parte de trás, ó, não do lado direito, do lado avesso. Pulo a primeira alcinha, venho na segunda, passo aqui por baixo dela, laço e faço um ponto baixíssimo. Na próxima, laço, mais um ponto baixíssimo. Então, a nossa lapela vai ser uma lapela bem simplesinha, de somente ponto sobre ponto aqui, né? Só de pontos baixíssimos, ó. Um ponto baixíssimo, porque eu quero uma certa estrutura nessa minha lapela para facilitar no processo de fechamento, tá certo? Laço um ponto baixíssimo, tá? E a gente vai fazer desse mesmo jeito até o final da minha carreirinha ali, tá? Ó, e ela vai ficando assim. Cheguei aqui no início, pessoal, ó, fiz um ponto para cada pontinho de base, ficamos com 17 pontos baixíssimos na minha carreira.
faço uma corrente e viro o meu trabalho. A partir de agora, a gente vai fazer os pontos baixíssimos nessa alcinha aqui de trás. A da frente a gente deixa livre, ó. Vem aqui na alcinha de trás, deixando essa livre, laço e faço um ponto baixíssimo. Na próxima, pegando só a alcinha de trás, laço um ponto baixíssimo. E seguimos fazendo desse mesmo jeito até o finalzinho da minha carreira, tá? E aqui, pessoal, como eu falei pra vocês que a gente vai utilizar os dois fechos, eu vou fazer uma lapela um pouco mais curtinha e uma um pouco mais longa. Então, aqui a gente vai utilizar o fecho redondo, eu vou fazer ela mais curta, tá? Não tão comprida, não tão larga. E a outra, que vai o fecho linear, ela mais longa, porque ela precisa encaixar na parte de baixo, ó. Porque o fecho a gente vai colocar nessa parte. Essa daqui é a altura, e aqui a gente vai crescer as carreiras para determinar a largura, tá? Então, aqui vai ser o fecho linear, eu vou fazer mais carreiras, e aqui for o fecho redondinho, eu vou fazer menos carreiras. Mas lembrando que caso você queira fazer uma aba mais longa e colocar o fecho linear, perdão, o fecho redondo na base, na aba mais longa, não tem problema também, tá? Só que eu acho que como o fechinho vai ficar na parte central, se a gente fizer na aba muito longa, pode ser que as beiradinhas da lapela, elas queiram levantar, tá? Então, por isso que eu vou fazer uma aba um pouquinho mais curtinha. Depois eu mostro pra vocês. Cheguei aqui no finalzinho, última alcinha, o mesmo processo. Laço, um ponto baixíssimo, faço aqui uma corrente e viro o meu trabalho. E vamos repetir o mesmo processo aqui, tá? Deixando essas carreiras aí bem certinhas, ó, deixando bem bonitinho, nem muito apertado, nem muito solto. Então, essa daqui eu vou deixar um pouquinho mais comprida e a outra eu vou deixar mais curtinha, tá? Vou contar quantas carreiras eu fiz em cada uma. Já subi aqui, pessoal, as minhas carreiras, tá? Vou mostrar pra vocês como que a gente conta as carreiras de pontos baixíssimos, tá? A gente sempre vai procurar deixar essa parte aqui de baixo, que são as correntinhas, virado com o lado direito, ó. Tá vendo aqui o lado direito? A gente não vai contar assim, ó. Tá vendo que aqui não tá, né? Essa parte de baixo sempre virado pro direito. E aqui como que a gente faz, pessoal? Uma carreira, essa aqui a gente não vai contar, porque são as correntinhas. A gente vai contar a partir dessa. Tá vendo que aqui tem uma carreira que ela tá com, parece que duas alcinhas trabalhadas? Então, essa a gente vai contar uma, e depois vai vir uma que tá retinha as alcinhas. Depois essa que tá com, parece que um trançado, depois essa outra aqui. Então, aqui ficou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 com a última aqui que eu fiz, tá? E, ó, colocando aqui, o fecho vai ficar certinho, tá vendo? Conforme a gente for arrumando, depois a gente arruma aqui dentro bonitinho, ó. Ficou bem certinho pra essa parte maior, ok? E pro fecho redondo, pessoal, eu já até fiz o acabamento aqui na pontinha, que depois eu vou mostrar pra vocês, tá? Como que vai ficar, ó. Aqui a carreira do lado direito, né? Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 carreirinhas do ponto baixíssimo. Outro detalhe muito importante, pessoal, que eu vou mostrar pra vocês aqui, é que, pra ficar bem bonito, eu sempre gosto de deixar a correntinha aqui do lado direito, paralelo com a última carreira, ó. Porque dessa forma vai ficar bem bonita assim, ó. Tá vendo? Caso vocês parem aqui na carreira de número 14, ela não vai ficar do lado direito. Então, aqui a gente deixa esse acabamentinho, tá? Então, agora vamos pro acabamento que eu já fiz daquele outro lado ali, que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Como que eu vou fazer, pessoal? Como eu preciso fazer a união depois dessa lateral com pontos baixíssimos, eu vou fazer aqui uma carreira de ponto baixo, pegando entre essas alças aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo que cada grupo que a gente faz, ela forma um gominho, ó. Um gominho aqui, um gominho aqui, um gominho aqui, um gominho aqui. Então, entre cada gominho desse, a gente vai fazer um ponto baixo, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos baixos. Provavelmente eu vou fazer um pouquinho mais, né? Porque eu vou ter que fazer um aqui já nessa parte de cima. Mas vamos ver aqui, ó. Por que que eu vou fazer isso? Dessa forma, quando eu for fazer os pontos baixíssimos, eu vou fazer em cima
da carreira de ponto baixo. Se eu fizer aqui direto, vai fazer esse processo aqui com a minha aba, tá? Eu quero que ela fique com um acabamento bem bonito. Como que eu vou fazer aqui, ó? Fiz o meu último ponto, laço, faço uma corrente. E aqui venho direto na divisa, ó. Laço, faço um ponto baixo. Venho na próxima divisa, laço um ponto baixo. Na próxima divisa, laço um ponto baixo. Na próxima, laço mais um ponto baixo, ó. Aqui meio que vai formar uma curvinha. Na próxima, laço um ponto baixo. Mais um ponto baixo. E aqui no último gominho, laço e faço um ponto baixo por último. Então, como falei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos aqui nessa parte. Vamos fazer como na parte aqui do fechamento. Super simples. Para começar, eu vou deixar um pedaço bem legal, porque isso daqui já vai fazer parte pra gente fazer a união da minha lapela depois. Corto aqui. Vou puxar toda essa alcinha aqui pra trás e eu vou fazer um ponto baixíssimo que vai fazer a vez dessa primeira correntinha que a gente fez aqui em cima, ó. Então, eu puxo tudo aqui pra fora. Aqui eu tenho a minha laçada inicial, eu vou vir aqui na primeira alcinha, ó, na primeira correntinha, depois da laçada inicial, laço esse meu fio trazendo aqui pra trás. Depois a gente vai esconder esse nozinho, tá? E agora, eu volto aqui, ó, dentro do meu último ponto, ó, em cima do último ponto baixo. Lembrando que a gente vai pegar o nozinho para facilitar, ó. Passo por trás do nozinho das duas alcinhas, laço e puxo aqui pra trás, tá? E vai ficar esse fechamento aqui. Aí, aqui nessa laçada inicial, caso vocês queiram, vocês podem desmanchar esse nozinho. E vamos fazer a mesma parte de esconder essa alcinha aqui entre os pontos, do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês o acabamento lá no corpo da bolsa, gente. E deu uma variada agora. Então, a gente vai esconder aqui tudo bonitinho e fazer o mesmo arremate que eu mostrei pra vocês, tá certo? Ó, então, ficou assim. E como eu sei que vocês sempre perguntam, aqui de comprimento, né? Essa parte maior ficamos com 15 centímetros e de largura eu fiquei aqui com um total de 9 centímetros. E a outra, que é a menorzinha, ficamos aqui com 15 também, que é a mesma quantidade de pontos, só que eu fiquei aqui com um total de 5 centímetros e meio, quase 6 centímetros de largura, tá? Ah, outro detalhe que eu queria falar pra vocês. Como mencionei, o fecho redondo eu vou colocar aqui e o linear nesse. Por que que eu gosto de deixar um pouquinho mais curtinho, pessoal? Principalmente como o fio de malha, ele é bem maleável, tá vendo? Então, o que acontece? Quando eu coloco o fecho aqui, esse fecho redondo, essa parte fica solta. Então, consequentemente, acaba levantando essa aba. E eu quero que ela fique bem assentadinha. Então, por isso que eu escolhi trazer numa lapela um pouquinho menor, né? Então, aqui a gente acaba chamando de aba por ser maior, e aqui a gente acaba colocando uma lapelinha, tá certo? Então, vou mostrar pra vocês como aplicar essa parte de cima primeiro, tá? Porque sempre a gente aplica a parte de cima primeiro pra depois aplicar a parte de baixo. Então, vamos lá, pessoal. Praticamente aqui, gente, como eu sei que vocês sempre têm dúvidas, mesmo sendo praticamente a mesma coisa, eu vou mostrar os dois, tá? Primeiro de tudo, peguei aqui um tecidinho pra gente colocar o nosso fecho e não danificar, tá? Então, vamos lá. O nosso fechinho redondo aqui, ó, ele vem com essa película, certo? Então, a única coisa que eu tenho que fazer aqui, pessoal, é encaixar esse fecho aqui dentro. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Com as duas partes a gente vai fazer, lembrando, tomando cuidado para deixar essa parte aqui pra frente. Eu vou alinhar aqui conforme eu acho que vai ficar bom, e eu venho empurrando. Vou pegar aqui uma tesoura sem ponta para começar a empurrar aqui. Eu sempre gosto de começar nessa parte aqui de baixo, porque esses primeiros fiozinhos que a gente vai passar aqui sempre dão um pouquinho
mais de trabalho, tá? Então, caso escape alguma coisa, vai ser do lado avesso da peça, né? Mas a gente não quer que isso aconteça. Então, eu vou vir empurrando aqui os fios bastante, ó. Lembrando que aqui, ó, se vocês olharem, a perfuração tá aqui. Então, eu vou ter que colocar até aqui, ó, essa parte. Tá vendo? Então, eu tenho que empurrar muito bem. Às vezes, até mesmo com a própria chave alho, eu consigo empurrar aqui, ó. Até melhor. Só vamos tomar cuidado para não quebrar, tá? E eu vou empurrando aos poucos, ok? Bem aos poucos. Porque eu também tenho que ver se vai ficar numa distância boa. Então, vai ficar mais ou menos assim. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou empurrar primeiro na parte de trás e depois eu venho empurrando na parte da frente, tá? Essa primeira parte é só empurrar mesmo, ok? Vi aqui a distância, vi se tá legal, ó, tá vendo que eu tô trazendo um pouco pra cá demais. Então, eu acerto e venho empurrando. Ó, pessoal, então eu empurrei aqui, ó. Se vocês repararem, aqui tem até onde a gente precisa empurrar o fio, tá? Então, a gente preenche muito bem, ele vai ficar com um pouquinho mesmo aqui na parte do meio, não tem problema, tá? Porque o fecho já é pra isso mesmo. E a única coisa que eu tenho que fazer é deixar bem retinho aqui essa parte, tá? Então, a gente vem empurrando até ficar bem retinho a quantidade de fio que eu quero, ok? Ó. Vou até tirar a película aqui pra vocês conseguirem ver melhor, que eu acho que vocês não estão conseguindo ver na parte da frente. Aí, ó. Assim vai ficar mais fácil pra vocês verem, ó. Tá vendo que tá passando aqui o fio? Então, eu vou empurrar um pouquinho mais, porque eu quero que fique bem retinho, ó. Tá vendo que ele tá torto com essa parte aqui? Então, eu preciso empurrar um pouquinho mais pra cá, ó. Tá? E o fecho linear, pessoal, é o mesmo processo, tá? Já tirei o parafuso aqui desse também. E é o mesmo jeito. A única coisa que eu preciso fazer é empurrar os pontos aqui dentro, tá? Então, sempre eu começo desse lado de cá. E aqui, uma coisa que eu gosto de fazer é sempre começar empurrando as duas extremidades juntas. Ó, então aqui eu sempre gosto de começar empurrando aqui e também aqui, ó, porque senão, enquanto eu coloco uma, a outra sai. Então, eu sempre gosto de empurrar uma boa quantidade de pontos aqui, tudo junta, por conta disso, ó. Então, a gente vem empurrando um pouquinho desse lado de cá. E desse lado de cá, a mesma coisa, ó. E depois a gente só vai empurrando a parte central. Lembrando que eu sempre gosto de começar primeiro empurrando a parte de trás, ó, pra vocês verem, a hora que eu coloquei ali, soltou aqui. Então, eu sempre gosto de começar empurrando aqui pela parte de trás, depois a gente acerta na parte da frente. Então, pessoal, já posicionei aqui os dois fechos, tá? Com bastante cuidado, bastante paciência, lembrando de atravessar bastante. Esse daqui, como ele é aberto, ele é mais fácil de a gente ver quanto de fio a gente passou, tá? Só que aqui, como esse daqui é fechado, eu tenho que me certificar que eu coloquei bastante o crochê dentro pra parafusar e ficar firme, porque senão a hora que eu puxar vai sair da bolsa, tá? Então, olhando aqui, eu acho que eu coloquei bastante, tá? Lembrando que eu coloquei aqui dos dois lados, ó. As perfurações estão bem preenchidinhas, tá? Então, agora é só parafusar. Vou começar aqui por o da aba azul. Como eu falei pra vocês, precisamos aqui da chave Allen. A gente encaixa aqui o parafusinho e só rosquear aqui as duas partes, tá? Ó. Aperta aqui bem desse lado. E do outro lado, a mesma coisa. E pronto, já tá posicionado aqui o meu fecho, ó. Eu posso puxar aqui que ele não vai sair, certo? Então, já está prontinho pra mim aplicar
na minha bolsa. E o outro é o mesmo processo, pessoal. Vou pegar ele aqui. Colocar o parafuso. E apertar aqui muito bem. Uma dica aqui, pessoal, é... Se caso você for parafusar aqui, você vê que tá até uma certa facilidade, provavelmente foi colocado pouco tecido, pouco crochê dentro dessas partes, tá? Então, você foi parafusar aí e viu que tá muito fácil, coloca um pouquinho mais, empurra um pouquinho mais, porque provavelmente tem pouca quantidade, tá? Ó, então aqui também tá certinho e firme também. Então, agora é só a gente colocar na nossa bolsa. Então, agora, pessoal, a gente vai separar aqui os pontos pra gente fazer a costura da nossa aba, tá? Pra começar, eu preciso separar certinho o meio da minha bolsa, tá bom? Ó, então, eu venho aqui, eu posso fazer o quê? Coloco aqui a minha bolsa na mesa e dou uma apertadinha aqui, ó. Porque dessa forma, a parte da base, ó, aí. Dessa forma, a parte da base aqui retinha tá encostado na mesa, então a gente vai dobrar ela bem ao meio, ó. O que não pode é quando a gente fizer essa dobra, a base ficar torta na mesa. Deixa eu mostrar pra vocês. Se eu dobrar assim, ó, olha como fica torta. Então, tem que sempre manter a base bem retinha aqui na mesa. Porque daí assim eu vou conseguir dividir ao meio certinho, tá? Então, o que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou marcar esse pontinho que está bem aqui, ó. Tá vendo que ele tá deitadinho? Ele tá bem aqui certinho no meio. Eu vou marcar ele. E do outro lado, a mesma coisa, esse outro pontinho aqui, ó. E como a gente tinha 54 pontos na nossa volta toda, eu vou anular esses dois, porque vai ficar marcando pra mim a parte do meio da minha bolsa. Então, eu tenho 52 pontos. Esses 52 pontos a gente divide por dois para a parte da frente e a parte de trás. Então, os pontos que não estão marcados, eu tenho que ter 26 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. E desse lado de cá, a mesma coisa. Caso você conte aí o seu não tenha dado certo, é só reposicionar, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, tá? Então, vamos lá. Mais uma vez, dá uma olhadinha aqui pra ver se tá bonitinho, certinho. Ó. E agora, vamos pra parte da nossa aba aqui, ó. O que acontece, pessoal? Se vocês olharem, a gente fez aqui um total de 7 pontos, ó. Então, o que que a gente pode fazer? Eu posso tanto recalcular aqui e fazer a parte aqui de cima com números ímpares, só que daí não vai dar um número exato, ou eu posso aumentar um pontinho aqui. Provavelmente vai ser isso que eu vou fazer, tá? Pra não ficar torta essa aba aqui. Nem vou cortar da aula, nem vou cortar da edição, pra vocês verem que crochê é isso mesmo, pessoal. Então, eu vou tirar aqui toda essa pontinha e vou refazer o meu ponto aqui. Ó, então depois eu vou refazer aqui o arremate, tá? Então, fiz aqui a minha corrente, eu vou fazer um ponto bem aqui nessa primeira divisa, ó. Antes eu não tinha feito, só tinha feito a corrente. E aqui sigo fazendo um ponto para cada pontinho de base no mesmo lugar que já estava, tá? Porque dessa forma a gente vai ficar com 8 pontos ali para fazer a união e vai acabar facilitando esse processo na hora de dividir os pontos ali, sabe? Então, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, ok? E aqui acho que ficou até mais harmônico. Então, a gente vai fazer o mesmo fechamento que eu já fiz aqui pra ficar invisível, tá? E isso vai me ajudar, agora que eu sei que são 9 pontos aqui, que eu fiz, 8 pontos, perdão. Vai ficar mais fácil pra gente fazer o cálculo ali na hora de separar essa parte aqui de cima. Então, agora sim, como eu falei pra vocês, a gente tem 8 pontos aqui, tá? Então, eu tenho que subtrair esses 8 pontos dos 26. Então, eu vou ficar com um total de 18 pontos e vou dividir esses 18 por 2, né? A mesma quantidade de pontos. Então, vai ficar 9 pontos pra cá, os 8 pontos que a gente vai fazer a união, e 9 pontos pra cá, tá? Lembrando que isso aqui na parte do avesso. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aqui o ponto de separação. Mas eu vou marcar esse ponto de número 9, porque eu já vou explicar pra vocês o porquê. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Reparem que eu tô marcando o ponto baixíssimo aqui da parte de fora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui os 9 que sobraram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 também. Por que que eu marquei aqui o ponto de número 9? Porque aqui, pessoal, a gente tem que fazer a união com pontos baixíssimos e, querendo ou não, se eu puxo o meu ponto, eu sei que eu tenho que unir os 9, ó. 1, 2, os 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu puxar a laçada aqui no meu primeiro ponto, eu não estou unindo nada e não vai formar o ponto baixíssimo, ele só vai formar na segunda alça. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou puxar a laçada em cima da correntinha e um ponto à frente. Então, eu vou vir nesse ponto aqui e abaixo desse ponto e puxo a laçada, tá? Mas a parte dos pontos baixíssimos vão ser somente aqui, ó. Certo? E aqui depois a gente usa para finalizar. Então, a gente vai utilizar um ponto antes para começar e um ponto depois para finalizar. Então, aqui a gente tinha 8, então a gente vai utilizar 10 pontos para fazer a união. E aqui ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontinhos, tá? Não tá nem aparecendo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ok? Então, aqui é onde que eu vou começar a fazer essa união, pessoal. Eu vou fazer nessa carreira abaixo, ó. Nessa última carreira aqui de acabamento, abaixo desses pontos, tá vendo? Então, sempre aqui, ó. Sempre embaixo desses pontos para fazer a união. Outro detalhe aqui, pessoal, é que eu preciso trazer essa pontinha do fio aqui pra dentro pra gente começar a fazer essa união. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir no centro desse ponto que está marcado. E vou puxar essa tirinha, só pra puxar primeiro. Porque eu não posso pegar e passar essa tira pelo mesmo lugar que eu preciso fazer o ponto baixíssimo, porque senão não vai prender nada. Então, ó, eu venho aqui, certo? Aqui, se vocês quiserem marcar a correntinha para não confundir vocês, é até melhor. E aqui vai ser aonde a gente fez o fechamento, ó. Então, aqui são os 8 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou fazer aqui na correntinha e aqui no fechamento. Então, eu vou vir aqui e vou vir no ponto que eu falei pra vocês abaixo, ó. Aqui no ponto baixo centrado, eu vou vir abaixo aqui. Laço esse meu fio e trago aqui pra frente. E agora, vamos fazendo um ponto pra cada pontinho de base, ó. Fiz neste primeiro aqui, né? Que é este. Agora, tem que vir no próximo.
Vem aqui nas duas alcinhas da aba, vem aqui embaixo do ponto baixo, laço e faço um ponto baixíssimo. No próximo, duas alcinhas, no próximo ponto, um ponto baixíssimo. No próximo, pega as duas alcinhas, vem embaixo do ponto, um ponto baixíssimo. E eu vou seguir esse processo até o finalzinho ali do meu marcador, tá? Eu não vou repuxar muito aqui, tá? Não vou puxar muito, porque não pode ficar repuxado, tá? Tem que ficar bem fluidinho aqui essa parte. Então, dá uma soltada aí, legal. Então, cheguei aqui, pessoal, fiz a união do meu último ponto baixíssimo, e aqui agora já é a minha corrente que eu fiz pra dar altura, tá? E aqui é o ponto que eu preciso pra fazer só o fechamento, né? Então, agora eu vou puxar toda essa alcinha aqui pra trás. O que que eu vou fazer aqui, pessoal? Ó, vai ficar mais ou menos assim. Só que daí o que que eu vou fazer? Eu vou fazer como se fosse um ponto baixíssimo falso aqui nesse pontinho, na correntinha. Então, eu laço, trago aqui pra trás, ó. Nesse primeiro ponto, só que eu vou descer aqui nessa parte do ponto aqui, ó. Então, ele vai ter que descer nesse ponto e subir. Então, eu também vou pegar aqui no ponto baixo centrado, do último ponto, ó, que tá marcado. E aqui eu preciso voltar aqui dentro. E agora eu venho por um outro espacinho, ó, pode ser por trás aqui desse ponto, só que eu tenho que separar, ó. Trago pra cá, e agora eu volto aqui dentro desse último ponto baixíssimo. Isso daqui vai servir só pra fazer o fechamento, do mesmo jeito que a gente utilizou o primeiro lá, só pra fazer o início. Então, ó, eu venho e passo por dentro do meu último ponto baixíssimo. Laço e trago aqui pra trás essa ponta. Tá? E aqui a gente fez a união da minha aba, tá certo? Ó, ficando assim. Então, lembrando que depois a gente faz o fechamento aqui, e os marcadores aqui dessa parte eu já posso até tirar, porque a gente não vai utilizar mais. Agora, eu sempre vou olhar aqui a minha abinha aqui, tá? E agora, pessoal, a parte da frente aqui dessa lapela, as duas são do mesmo jeito, elas têm as mesmas garrinhas, então, eu vou fazer o mesmo processo. Caso você esteja utilizando o outro, é só você repetir a mesma coisa. Eu só mostrei o outro pra vocês, porque a parte de encaixar é diferente, mas essa parte aqui de baixo é a mesma coisa. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou fechar aqui e eu vou posicionar aqui na minha bolsa, deixando bem retinho, tá? Ó, ficando mais ou menos assim. Outra coisa que eu vou fazer aqui também, pessoal, é não deixar muito fechadinho aqui e muito aqui pra baixo, sabe? Por quê? Conforme a cliente for colocando as coisas, pode ser que não feche totalmente, então ela precisa de uma leve aberturinha aqui. E pra não esgarçar os pontos, a gente deixa um pouquinho mais frouxinho. Então, ó, deixo bem retinho, levando em consideração aqui as laterais, tá? Venho aqui e encaixo o fecho, ó. Então, vai ficar praticamente aqui assim, ó. Ó, ergui aqui um pouquinho pra vocês verem. E agora, depois que eu já posicionei aqui... Opa, saiu. Depois que eu posiciono aqui, lembrando de deixar bem retinho aqui essa parte também, ó. Deixar bem certinho. Eu vou fazer o mesmo processo dos pezinhos bailarinas, ok? Deixa eu só abrir aqui bem e confirmar
certinho se vai ficar no lugar que eu quero, tá? Então, aqui que a gente faz? Eu abro. Como eu falei pra vocês, já vem com as garrinhas com a chapinha, né? Pego aqui a chapinha, pessoal, e vamos posicionar aqui, ó. Do mesmo jeito que a gente fez com os pezinhos bailarinas, tá? Aqui não tem erro. A gente coloca aqui a chapinha, pega o alicate e puxa as travinhas pro lado de fora, tá? Sempre as perninhas pro lado de fora, tá? Vou terminar aqui de aplicar, tá? Lembrando que com o outro fecho é a mesma coisa, ok? Vocês fechem, encaixam o fecho e coloca certinho, bem retinho, tá bom? Vou terminar de aplicar aqui o fecho, já vem pra gente colocar as nossas alças e finalizar nossa aula. Então, pessoal, esse foi o resultado final da nossa bolsa Regina, gente. Coloquei aqui as argolas articuladas na frente, ó. Porque aqui a nossa alça náutica sai essas argolinhas, tá? Então, fica mais fácil pra gente posicionar elas, tá? Deixei aqui a mesma distância, ó, mais ou menos um dedinho de cada lado, tá? Pra ficar bem legal, ok? Caso você queira aplicar forro nessa bolsa, dá super certo, tá, pessoal? Inclusive, aqui no canal já tem um tutorial de forro super fácil que você pode fazer sem precisar utilizar máquina, e eu vou deixar pra vocês na descrição, tá? Caso você queira deixar aí a sua bolsa mais linda ainda, ok? Então, aqui a gente tem os nossos dois modelos juntos, esse com o fecho linear e esse daqui com o fecho redondo. Inclusive, comenta aqui embaixo qual fecho você vai utilizar na sua bolsa Regina. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse tutorial com as suas amigas crocheteiras e não esqueçam de hypar esse vídeo se aparecer essa opção aí pra vocês, tá bom? Comenta um coraçãozinho ou de onde você está falando que eu quero muito saber. E se você reproduzir a bolsa Regina, não esqueça de me marcar lá no Instagram, @naistemcrochê, que eu estou sempre repostando as bolsas que vocês fazem por lá, tá bom? Beijo, meus amores, e até a próxima aula!